Escola Judicial promove curso de capacitação sobre o novo Código de Processo Civil. Juizado da Infância e da Juventude realiza mutirão para reavaliar a situação de crianças e adolescentes. Grupo de monitoramento do TJGO avalia a situação do sistema carcerário de Goiás. E para falar sobre esse assunto, vamos receber no quadro Justiça em Foco o coordenador do grupo, desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, e a juíza de execução penal, Thelma Aparecida Alves. O Agenda Judiciária está no ar. Até o final deste mês, o Juizado da Infância e Juventude de Goiânia faz um esforço concentrado para reavaliar a situação de crianças e adolescentes acolhidos em instituições de apoio. Em Goiânia, 43 crianças e 58 adolescentes estão acolhidos por instituições de apoio por meio do Juizado da Infância e Juventude. Durante o mês de abril, a juíza Mônica Gioia está realizando audiências concentradas para verificar a situação desses jovens. A nossa intenção é reavaliar a situação das crianças e adolescentes que encontram acolhidos. A família é solicitada a presença da família, dos familiares. Se, por exemplo, impossível a presença do pai e da mãe, avós, pessoas que tenham, tido a guarda dessa criança por um determinado tempo, para ver a possibilidade de reintegração familiar. As audiências concentradas atendem à Resolução 32 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça. A determinação é reavaliar a cada 6 meses a situação de crianças e adolescentes acolhidas judicialmente, visando a reintegração social. Cada audiência tem duração em média de 20 minutos. A juíza conversa com os abrigados, familiares e com os representantes das instituições. O objetivo é dar assistência e atenção aos jovens. Nós conseguimos book para um adolescente que tinha um sonho de fazer um book, nós conseguimos tratamento dentário para outra. Então, a gente, aqui, nesse momento da audiência concentrada, a gente faz reconhecimento de paternidade, a gente tenta realizar os sonhos dos adolescentes. E não apenas, eu acho que ser de forma uma audiência burocrática. É uma audiência que realiza sonhos. O Lar Mãe Zeferina, há 35 anos, cuida de jovens de 12 a 18 anos. São crianças que sofreram maus tratos, que os pais tenham relacionamento com drogas ou mesmo que tenham ficado órfãos. Odilon Coelho é o coordenador do espaço. Para ele, é muito importante que o abrigo tenha esse apoio do juizado. Hoje, com essa audiência concentrada, parece que dá para a gente aquela importância que, primeiramente, para o adolescente, quer saber como é que o adolescente está, o que ele está fazendo, por que ele está aqui no abrigo até hoje. Eu vejo grande importância do juizado estar com esse trabalho junto com o Lar Mãe Zeferina ou com qualquer instituição que trabalhe com adolescente. Então, é de uma valia muito grande, porque o adolescente acaba não sendo esquecido pelo poder público. Confira agora algumas decisões tomadas pelos magistrados de Goiás nos últimos dias. Policial que matou o homem em perseguição é absolvido por legítima defesa. O juiz Gesseir Coelho de Alcântara, da Primeira Vara Criminal de Goiânia, absolveu o policial militar Silvio Correia Cândido pela morte de Marcos Vinícius Malaquias Rabelo. O policial acertou um tiro na cabeça da vítima em trocas de tiros durante uma perseguição. Marcos era suspeito de assaltar um carro junto a um comparsa. A defesa alegava que os únicos disparos foram feitos pelos policiais, mas o juiz considerou que os depoimentos das testemunhas apontaram que houve troca de tiros. Companhia de transporte público deverá indenizar ciclista atropelado por ônibus. A empresa Rápido Araguaia Transporte Coletivo foi condenada a indenizar Miguel dos Santos Costa, atropelado por um ônibus da companhia. O homem deverá receber R$15 mil por danos morais e R$10 mil por danos estéticos. Além disso, a empresa terá de arcar com pensão mensal no valor de 2/3 do salário que recebia na época do acidente. A decisão monocrática é da desembargadora Amélia Martins de Araújo, que reformou parcialmente a sentença do juízo de Goiânia, majorando o valor das indenizações.
Justiça manda a Saúde de Aparecida de Goiânia internar idosa em UTI. O juiz Roberto Bueno Olinto Neto, da comarca de Aparecida de Goiânia, ordenou que a Secretaria de Saúde Municipal local providenciasse, no prazo máximo de 5 horas, uma vaga em unidade de terapia intensiva, UTI, para a internação de uma paciente de 75 anos. A idosa estava internada em um centro de atendimento integrado à saúde há uma semana com insuficiência respiratória grave. Em caso de descumprimento, foi fixada multa diária de R$10 mil. A Escola Judicial realizou mais uma ação para capacitar magistrados e servidores do TJGO. Confira. Implantado há pouco mais de um mês, o novo Código de Processo Civil promoveu diversas mudanças que impactaram nos trabalhos de magistrados e servidores do Judiciário. Em busca de entender melhor essas alterações e deixar a magistratura mais familiarizada ao novo código, a Escola Judicial do TJGO reuniu nomes importantes da magistratura para um workshop. Nós sentimos ainda uma grande dificuldade para aplicar muitos novos instrumentos que nos foram dados por esse código, porque houve uma verdadeira mudança de paradigma. Hoje se pensa de maneira diferente do que se pensava sob a égide do Código de 1973. Então, aos poucos mesmo, nós vamos conseguir aplicar 100% a nova legislação, que, querendo ou não, é o que nós temos agora em matéria de processo civil. Para dar início ao evento, no auditório do 2º Tribunal do Júri, uma apresentação do coral Vozes da Justiça. O workshop foi aberto pelo presidente do TJGO, desembargador Leobino Valente Chaves, e o presidente da Escola Judicial, desembargador Amaral Wilson de Oliveira. Dentre os palestrantes estava o desembargador Roberto Bedac, aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e um dos magistrados membros da comissão que elaborou o anteprojeto do novo Código de Processo Civil. O que eu tenho dito é o seguinte, a correta aplicação desse código, a possível, digamos, a possível contribuição que esse código poderá trazer ao sistema processual brasileiro vai depender fundamentalmente da magistratura, tendo em vista que o código confere ao juiz inúmeros poderes para evitar que óbices processuais acabem impedindo o julgamento do mérito, que é aquilo que todos nós queremos, ou seja, que é a eliminação do conflito e do litígio. O doutor em Direito Processual, Fernando Gajardoni, destacou a importância desse tipo de evento para o Judiciário. Eventos como esse são extremamente importantes. A magistratura tem que estar completamente preparada para o novo Código de Processo Civil. Se eventualmente a magistratura não estiver preparada, os estragos que podem ser feitos para o jurisdicionado são gigantescos. Então eu parabenizo o Tribunal de Justiça de Goiás, a escola, por estar preparando seus juízes para o novo CPC. Veja quais são as vagas abertas em concursos públicos no Poder Judiciário em todo o país. Entre os dias 11 e 13 de maio, a Coordenadoria do Juizado de Infância e Juventude e a Corregedoria Geral da Justiça realiza mais uma edição do curso de capacitação de técnicos para preparação psicossocial e jurídica de adotantes. Estão disponíveis 60 vagas para o evento, que é voltado a servidores que atuam na área da infância e juventude. Mais informações pelo telefone 3236-2721. Na próxima semana, a Escola Judicial do TJGO realiza 2 cursos. Os temas são Malote Digital e PROAD. As capacitações são voltadas a servidores que utilizam sistemas internos do tribunal. A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso tem concurso público aberto para preencher 20 vagas de defensor público substituto. O salário é de R$ 19.992. As inscrições vão até 1º de maio. O Ministério Público do Estado de São Paulo reabriu o edital de concurso público para a contratação de analista técnico-científico. Ao todo, estão disponíveis 40 vagas, sendo 10% delas destinadas a pessoas com deficiência. O período de inscrição vai até o dia 19 de maio pelo site vunesp.com.br. O
TJGO realizou uma doação de computadores para a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária do Estado de Goiás. 85 computadores e 60 mesas que já não são necessárias ao tribunal foram doadas para utilização em presídios. Os equipamentos estão em perfeitas condições de uso, mas foram substituídos porque já não acompanham os sistemas operacionais do TJGO. O objetivo é que o material contribua com o parque tecnológico do sistema prisional. Na reunião que selou o acordo, o diretor do Foro de Goiânia e o diretor-geral do TJGO destacaram que a parceria entre Secretaria de Segurança Pública e Tribunal de Justiça é uma via de mão dupla que beneficia ambos os órgãos e principalmente a sociedade. É para uma melhor união entre o Poder Judiciário e esse órgão essencial do Poder Executivo, que é a Secretaria de Segurança Pública. E nós temos absoluta certeza que a Superintendência de Administração Penitenciária, a Polícia Civil no futuro e a Polícia Militar, que serão outros órgãos que receberão esses equipamentos do Poder Judiciário, irão fazer bom uso desses equipamentos e quem ganha com isso é a população, é a sociedade goiana. Nós todos temos uma atividade meio importante para que a justiça possa ser efetivada. E quando o judiciário, num gesto muito importante, realiza doação de equipamentos eletrônicos, de móveis para o sistema penitenciário, ele está naturalmente ajudando a mitigar problemas importantes nessa área. É uma parceria que constrói, que ajuda. Além da doação, a reunião representou um importante avanço na digitalização de processos do Judiciário goiano. É que foi dado ali o primeiro passo em direção à digitalização dos processos criminais, que dependem de ambos os órgãos. Nós estamos muito satisfeitos com a sensibilidade do vice-governador, que de plano já mostrou para o Poder Judiciário que quer participar deste projeto, porque ele, com a sua competência, com o seu conhecimento, porque é da área, sabe que quem ganha com isso é a comunidade, é toda a população goiana e não apenas os órgãos envolvidos neste projeto. Confira agora a agenda de eventos do Judiciário goiano para os próximos dias. As cidades de Nova Crixás, Mozarlândia e Aruanã recebem o mutirão do programa Acelerar Previdenciário. As audiências vão acontecer entre os dias 25 e 29 de abril. A expectativa é de que sejam realizadas ao todo 440 audiências nesses municípios. A Agenda Judiciária vai para um breve intervalo e na volta vamos ter um bate-papo sobre a situação do sistema carcerário no estado de Goiás. É daqui a pouco. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos falar sobre a situação do sistema prisional em Goiás. Para isso, temos dois convidados. A doutora Thelma Aparecida Alves, que é juíza da primeira vara de execução penal. Seja bem-vinda, doutora Thelma. E também o desembargador Luiz Cláudio Veiga Braga, que é coordenador do grupo de monitoramento do sistema carcerário do TJGO. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Desembargador, como foi criado esse grupo? Só para a gente introduzir aí esse assunto do sistema prisional em Goiás. O GMF Goiás é um órgão que foi instituído pelo CNJ através de resolução e que anteriormente integrava a Corregedoria de Justiça. Atualmente, por também deliberação do CNJ, passou a ser um órgão de assessoramento da presidência. E com essa designação, fomos convidados pelo presidente para supervisionar o grupo e fazer uma recomposição dos seus integrantes. Doutora Thelma, a senhora que está aí diretamente ligada a esse assunto de execução penal, como a senhora viu e principalmente a necessidade de ter criado esse grupo? Inicialmente, a importância do grupo é reunir várias representantes das instituições ligadas à questão do sistema prisional para que discutam temas em comum. Então, fazem parte, por exemplo, desse grupo a Defensoria Pública, Direitos Humanos da OAB, a própria OAB, ligados ao grupo da comunidade. Então, assim, integrantes do governo do Executivo. Infelizmente, do Legislativo nós não fazemos parte, né, desembargador? Nós não temos. Mas são várias cabeças pensantes, né, incluindo aí também o próprio Ministério Público, e ali a gente discute temas
são ligados e muitas situações saíram de dentro do GMF. Medidas importantes saíram dentro do GMF para que melhorasse a questão do sistema prisional. E qual que é o papel do judiciário no sistema prisional? Porque muita gente confunde, né, a questão do executivo com o judiciário. Qual que é o papel do judiciário? O que pode ajudar nesse sistema prisional, doutora Thelma? A execução penal é um conjunto de atividades para que ela exerça, né, a execução penal mesmo. Então, o juiz fica com a parte administrativa processual e o executivo com a parte administrativa da custódia do preso. Então, hoje o preso ele é encaminhado para o sistema é administrado pelo executivo, através da Secretaria de Segurança Pública e da Superintendência do Sistema Prisional, e o judiciário fica com a administração dos processos de execução e a fiscalização como corregedor das unidades prisionais. No meu caso, eu sou juíza da primeira VEP e sou corregedora das unidades prisionais do complexo de Aparecida de Goiânia. E fica para mim essa fiscalização, a entrada e a saída de presos dentro do sistema e demais atividades inerentes a essa função. Desembargador, já foi possível com o trabalho desse grupo detectar os principais problemas no sistema prisional de Goiás como um todo? Sem dúvida, nós fizemos uma primeira visita ao complexo prisional, lá pudemos identificar os gargalos que o sistema sofre, né? Identificado esses problemas cruciantes, esses problemas mais graves, esses problemas que reclamam um pronto atendimento, já tivemos uma reunião em que, inclusive, compareceu o secretário de Segurança Pública e o supervisor do sistema prisional e, juntamente com os integrantes do GMF, discutimos as questões que estão postas e os encaminhamentos a serem dados. Então, já há uma atuação efetiva com a necessária e imprescindível implantação de medidas. Certo, a doutora Thelma já faz esse trabalho já há um tempo, inclusive de visitas, né? Esse trabalho periódico, doutora, como é que funciona e qual principalmente a importância de estar ali presente, né? Principalmente vendo de perto essa situação? Olha, inicialmente é um dos deveres, né, da Corregedoria de Presídios fazer essa visita periódica às unidades. Mas o que eu acho mais interessante é que a presença do juiz dentro das unidades transmite tanto para o preso, tanto para o próprio sistema, né, quem administra, uma segurança maior. Os presos, eles têm contato. Claro que, infelizmente, numa unidade que eu tenho quase 2.000 homens fechados, não dá para conversar com todos. Eu tenho o hábito de conversar com os monitores de ala. Cada ala tem 2, 3 monitores. Normalmente eu revezo entre uma e outra, eu convido a todos, né, para a gente conversar e eles me passam algumas informações e levam algumas informações para todos os presos. Isso dá uma segurança, no sentido de que não fica apenas à mercê do executivo, do próprio sistema de execução penal, né? O juiz está presente, está vendo o que está ocorrendo. E ali nós escutamos algumas reclamações, algumas reivindicações. A gente busca, às vezes, atender, muitas vezes não é possível. E é isso, é dar essa segurança jurídica, eu acho, né, que para os próprios reeducandos. Certo, a gente vai continuar com esse assunto, a gente vai fazer uma pequena pausa agora, mas temos ainda muitos temas aí em relação ao sistema prisional de Goiás. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o quadro Justiça em Foco, hoje falando dos problemas no sistema prisional do estado de Goiás. É um problema de todos, a gente sabe, mas doutora Thelma, de que maneira esses problemas podem afetar a sociedade como um todo, né? Não é só aqueles presos, é as famílias, né, dos presos que estão ali que são afetados não, né? Acho que a sociedade toda, ela perde com isso. É verdade. Marina, a superlotação é algo que a gente já vem batendo, vem esclarecendo, a Corregedoria já fez até um livro contando como que está a situação da superpopulação carcerária no estado de Goiás. Com relação a Goiânia, essa situação ela é muito mais grave, porque a gente atende a região metropolitana e tende também a atender os colegas do interior, porque muitos não têm nem a unidade prisional, então a gente acaba recebendo presos do interior.
Então, hoje nós temos aí um centro de triagem com capacidade para 230, nós temos mais de 600 homens. Nós temos a CPP, que com capacidade para 680, nós temos 2.500 homens. Estava 2.400 e pouco, então já chegou a 2.500. Nós temos a unidade do fechado, que é a POG, que temos mais de 1.500 homens. Então, hoje você vê que nós temos 1.500 cumprindo pena e quase 3.000 no presos provisórios. E isso sem abrir uma vaga. Quando a gente vê uma situação dessa, a gente percebe que a comunidade fica sentindo insegura justamente porque nós não temos como prender mais gente, nós não temos onde colocar, né, desembargador? Nós temos discutido isso no GMF, cobrando, inclusive o GMF, cobrando o Executivo, a construção de mais unidades. Inclusive, sabemos que outras medidas estão sendo tomadas, como tornozeleira, a própria audiência de custódia, no sentido de facilitar, dar ao juiz um instrumento para evitar a prisão, porque não temos vagas. Mas a comunidade não entende isso, ela se sente cada dia mais insegura. É verdade, Thelma. E veja o seguinte, a realidade do sistema prisional é de todos conhecida. Então, o que precisamos fazer é buscar caminhos para solucionar os graves problemas. E o judiciário, embora não seja gestor de unidade prisional, às vezes sofre a crítica de visualizar solução para o sistema prisional. Mas nós temos o enfoque de que também é da contribuição do judiciário nesse aspecto. Por quê? Quem constitui a comunidade prisional é o judiciário. E o judiciário tem interesse de que o preso que vai resgatar sua pena volte recuperado. Se você tem um sistema prisional que, ao invés de recuperar, abastarda o recolhido, é fato que ele vai voltar para a comunidade e reincidir. E muitas vezes até pior, né? Volta mais embrutecido, volta mais descolado, volta aperfeiçoado na prática criminosa. Desembargador, quais medidas efetivamente podem ajudar a solucionar, não, mas pelo menos amenizar esses problemas? Medidas alternativas, e até o TJGO, ele é conhecido muito por criatividade, né? Muitos juízes têm a criatividade de tomar algumas decisões, algumas medidas que têm ajudado a amenizar essa situação. Perfeitamente. Veja que o tribunal tem uma preocupação e, às vezes, sofre a crítica, e a crítica é indevida, ao projeto de investimento em 5 unidades prisionais. Unidades prisionais que estão em fase de conclusão e que o Estado precisa da sua contrapartida, porque o dinheiro é da União. E o Tribunal de Justiça, sensível a isso e ao pleito do Executivo, encaminhou o projeto de lei para fazer um repasse de 35 milhões para a conclusão dessas 5 unidades. Isso está pendendo de uma manifestação do Conselho Nacional de Justiça para dizer se é possível esse investimento no chamado sistema de justiça. Então, o tribunal, sensível e verificando que essa é uma questão cruciante, a elevação do número de vagas, está investindo. Investindo com essa visão, com esse enfoque de que a preocupação de sistema prisional não é só do Executivo. O Judiciário pode e deve dar a sua parcela. Há criatividades, há soluções que são imaginadas pelos juízes e que surtem resultado. Citei há pouco e vou reprisar. A questão de Goianésia, onde o juiz viabilizou com criatividade, com parceria, concorrendo o Judiciário, Conselho da Comunidade, Prefeitura Municipal e Governo do Estado, para readaptar ou adaptar um imóvel para abrigar os regimes semiabertos. Isso vai resultar em favor da comunidade. Desembargador, só para a gente finalizar, uma colocação final do senhor e depois da doutora Thelma, esse caminho que o Judiciário adotou, até com a criação desse grupo de acompanhamento e principalmente de auxílio, né, no sistema prisional, que a gente sabe que não é uma responsabilidade do Judiciário, né, mas está no caminho certo realmente o Judiciário fazer essa participação direta para tentar melhorar esse sistema? Marina, o caminho é esse, e veja que nós estamos numa mudança de cultura. É célebre a frase de que presídio não dá voto. Hoje, presídio dá voto. Por quê? Há uma política hoje de Estado no sentido de investir maciçamente o que não se fez ao longo dos anos em unidades prisionais, porque isso reflete diretamente na sociedade, e a sociedade se sentindo mais segura. Então o GMF tem esse compromisso e mais do que isso, tem essa obrigatoriedade, ou seja, identificar as falhas,
buscar caminhos e, acima de tudo, implantar as soluções. E vamos fazê-lo. Doutora Thelma, acredita que está no caminho certo aí, que possivelmente teremos soluções aí para esse grande problema? Olha, eu acredito que as soluções virão. Estruturalmente, com a construção, com o investimento, realmente isso vai influenciar positivamente. Mas a base ainda é a escola. A educação de período integral, onde a criança vai de manhã e ela volta à tarde, ela tem alimentação, ela tem esporte. Gente, eu não conheço nenhum menino de 10, 11 anos que você pergunte para ele o que ele quer ser quando crescer, ele fala que quer ser bandido. A criança quer ser jogador de futebol, ela quer pilotar um avião, ela quer ser piloto de carro, ela alimentar esses sonhos. Ela tem sonhos, ela quer jogar vôlei, ela quer ser outras coisas. Mas aí, como infelizmente a falta de oportunidade, acaba que a droga... Eu vi uma frase uma vez, diz o seguinte: cuide do seu filho antes que um traficante o adote. Infelizmente, o tráfico tem adotado as nossas crianças, e aí quando você vê lá dentro da unidade prisional, 90% das pessoas que cometeram crimes têm envolvimento com as drogas. É verdade. Bom, eu agradeço a presença dos nossos dois convidados aqui, foi ótimo esse debate. O prazer foi nosso, né, desembargador? Sem dúvida. Obrigada. E reafirmar, Marina, que o sonho não acabou. É verdade, não podemos parar, né? Continuar com esse trabalho aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. E a gente encerra aqui o nosso programa Agenda Judiciária de hoje. Mais notícias do Judiciário Goiano na próxima semana. Até lá!